do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Hoje eu já comecei aqui animada, tá? Porque olha, hoje foi um daqueles dias desafiadores em que você briga com a cama, né? Porque eu estava com sono, cansada. E aí eu ainda pensei em escrever assim um stories. Hoje teremos o café com cacau mais tarde. Mas eu falei, não, as pessoas esperam por mim esse horário. Então estou eu aqui, amigas, para mais um café com cacau. Hoje eu escolhi um cantinho mais aconchegante aqui em casa, fiquei sentadinha para falar com vocês de um cenário diferente. E não reparem na minha cara de choro, porque, gente, como o Espírito ele fala conosco, né? Como viver com Cristo é algo tocante, é algo marcante, é algo inimaginável. É muito difícil eu explicar para vocês como eu sinto o Espírito hoje, porque é só sentindo. Hoje, um pouco antes do devocional, eu sempre faço uma oração. E aí hoje, quando eu fui orando, eu fui conversando com ele, eu caí no choro. E eu não conseguia mais parar de orar. E eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando. Ai, nossa, tô até com a maquiagem tudo borrada. E aí eu falei, Senhor, eu preciso... Juro, gente, ó a palavra que veio na minha cabeça. Desligar a ligação aqui, porque eu vou começar o café com cacau. Então hoje foi exatamente isso. Eu tava orando e eu pensei assim, parecia que eu tava numa ligação com Deus, conversando com ele assim, daí eu falei, olha, eu preciso desligar porque eu tenho café com cacau para nós fazermos juntos. E aí convidei ele, né? Falei, vem comigo, fale através de mim, porque o que seria de mim sem ele, né? O que seria de mim se eu não estivesse aqui? Como poderia, né? Então, hoje a minha maior gratidão é ele ter me ensinado esse caminho, é ele ter perdoado os meus pecados, é ele poder me sempre ter cuidado de mim para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Essa é a minha maior alegria. Então eu sou imensamente grata porque o Senhor ele não desiste de nós. Na verdade, somos nós que desistimos dele, infelizmente. Então, para quem está aqui hoje, isso é algo muito importante e especial porque o Senhor ele espera isso de nós, ele espera renúncias, ele espera que nós exerçamos fé, ele espera que nós acreditemos nele de fato. Então hoje, amigas, eu quero agradecer por vocês estarem aqui no Café com Cacau. E também eu tenho uma novidade. Hoje é o último dia em que faremos o Café com Cacau neste horário. Por quê? O que tem acontecido é que eu precisei remanejar minha rotina para eu conseguir continuar fazendo café com cacau, porque eu sei que é algo que tem transformado a vida de muitas pessoas, então eu não poderia parar com isso. Mas eu tenho alguns horários para cumprir, tenho coisas a fazer, então hoje é o último dia em que faremos às 6 da manhã. O café com cacau agora ele vai ser exatamente ao meio-dia. Então todos os dias, meio-dia, aquele horário pontual, eu farei o café com cacau. Continuarei deixando salvo no YouTube também, mas eu acredito que é o horário do almoço, que dá pra gente colocar um fonezinho, e aí vai almoçando ali, vai escutando. Então, vai ser algo que vai melhorar a minha rotina para eu conseguir treinar, fazer tudo que eu tenho que fazer. E que eu não vou deixar de fazer o café com cacau. Porque o devocional eu vou fazer de qualquer jeito, né? Mas eu gosto de estar aqui com vocês, então eu vou seguir fazendo sim, mas agora em horários diferentes, tá bom, amigas? Então esse é um dos avisos de hoje. E como eu tava falando pra vocês, né, que antes de começar aqui eu comecei o dia chorando já. Fui orar pro Senhor e desabei. E aí quando eu li a escritura de hoje do devocional, a escritura é a seguinte: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que está presente em João 8,32. Eu pude provar da liberdade verdadeira desde quando eu realmente conheci a verdade de forma clara, de forma objetiva. Desde quando eu aceitei Jesus de verdade, da forma certa, que foi aprender a viver com ele. Porque saber que Jesus existe, que Deus está lá, nanana, lá distante, é uma coisa. Outra coisa é nós acreditarmos realmente, viver o que ele deseja, viver os padrões do Senhor, os princípios do Senhor. E aí sim nós começamos a viver essa verdade.
Então deixa eu fazer uma oração, né? Porque senão eu vou dar aqui a mensagem e vou esquecer da oração. Com licença, meninas, vamos para nossa oração. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso, eu sou imensamente grata porque o Senhor me acordou nesta manhã mais um dia, Pai. Eu sou grata pelo milagre da vida. Sou grata por ter essa casa quentinha, por ter uma família incrível, Pai, e por tudo que o Senhor faz. Senhor, sou grata por ter essas mulheres incríveis e maravilhosas que assistem esse devocional, Pai, que dedicam tempo para estar criando intimidade contigo. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a cabeça delas, Pai. Que elas possam colher os frutos, Pai, dessa intimidade. Que elas possam conhecer a Ti, que elas possam aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando e nos mostrando o que devemos saber. Que possamos ser mulheres sábias, mulheres que são ensináveis, mulheres, Pai, que vivem os seus princípios, que possamos provar do teu amor e da tua divindade, Pai. Que o Senhor fale através de mim nesse devocional, que possamos aqui estar juntos conversando contigo, Pai, porque é isso que nós queremos. Senhor, que essa sexta-feira seja incrível e maravilhosa e que o Senhor esteja presente em cada detalhe. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando a nossa mensagem, essa mensagem que fala sobre a verdade nos libertará, eu vou dizer algo pra vocês que eu não sei se vocês já pensaram por esse lado. Quando nós temos alguns vícios na nossa vida, seja ele esses vícios ruins, que podem ser em bebida, pode ser em cigarro, pode ser em estar sempre rodeado de gente, porque isso também são vícios, sabe, que a gente faz para alimentar a nossa carne. Pode ser o vício de doce, pode ser o vício de comer muito, sabe aquela sensação? Porque eu tinha isso, vou até falar pra vocês. Eu amava comer até ficar extremamente estufada, cheia, abrir o botão da calça e tudo. Olha que situação, pelo amor de Deus. E eu não vou mentir não, era exatamente assim. Isso era um hábito horrível, um vício terrível em comida. Isso é gula, pecado. E eu era assim, olhem só. E eu era assim para várias coisas. E quando nós temos essa gula, vocês sabiam que ela desencadeia um monte de coisas na nossa vida pessoal? A gente fica compulsivo, mas não só pela comida. Então, olha o quão importante é conhecermos a verdade e ela nos libertará. Quando você conhece a verdade, quando você escolhe viver os princípios do Senhor, você passa a caminhar com Ele, você passa a amar o seu corpo, você passa a se amar a ponto de cuidar de si da melhor forma possível, porque você começa a entender se o Senhor me deu um corpo, se o Senhor me amou, se Ele me colocou nesta vida, nesta terra, por que eu não vou cuidar de mim? Então, as pessoas acham que ter liberdade é fazer o que elas querem. Ah, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Eu vou e venho a hora que eu quero. Eu durmo a hora que eu quero. Eu me alimento de qualquer porcaria de alimento. Porque assim, gente, infelizmente é triste chamar de porcaria, mas essas coisas industrializadas, cheias de um monte de coisas que inventaram e a indústria alimentícia colocou na nossa cabeça que é bom, não, que tá tudo bem, é saudável. É mentira, gente. O Senhor, Ele criou tudo para nós. Os animais, eles estão aí. Um monte de alimentos vem da terra. Só que a gente se perdeu no meio da curva, pela facilidade, pela praticidade, ou simplesmente porque, mas eu gosto disso aqui. Então, agora eu vou tocar no assunto da liberdade, bem sério com vocês. Vocês acham que ter liberdade é isso? Comer o que eu quero? Beber, fumar, esse tipo de coisa? Isso não é liberdade, isso na verdade é o que te aprisiona. Porque tudo aquilo que você não consegue dizer não, aí você está sendo dominado por aquilo. É nessa hora que eu te pergunto, quem está sendo o seu Senhor? Gente, isso é muito sério. Parece tão simples, né? Parece às vezes até meio bobo. Mas você já tentou dizer não para algo que você tem feito diariamente, que você não gosta e você sabe que te faz mal? Pode ser até o vício em rede social. Porque hoje em dia nós temos o vício em rede social. Quantas vezes nos pegamos aqui, ó, rolando o feed e nem tem nada para ver? É só para se comparar com a vida do outro. Ou só para ver algo que não te traz benefício algum. Então, que nós possamos ser inteligentes e usar a liberdade do Senhor, a liberdade dele, que diz: e conhecerão a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é viver em Cristo, é viver os princípios dele e aí ser liberto de todas essas coisas. Então, isso já começa, essa mensagem central do nosso devocional é Jesus falando com nós. Assim como ele disse também em João 14,6, que ele fala:
Ó, Jesus não está falando de uma verdade qualquer, né? Ele está falando de si mesmo. Porque em João 14,6 ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós estamos fazendo de verdade para viver esse caminho com verdade e com vida? Eu falei para vocês do meu vício aqui, que o meu vício maior era em comida, gente. Eu nunca fui uma mulher de fumar, beber eu bebia, mas era algo que assim, se eu não quisesse eu não bebia, tava tudo bem. Porque eu já sou animada, né? Já sou feliz de natureza. Mas a comida para mim era onde eu descontava tudo. Eu tô nervosa, eu comia. Se eu tô feliz, eu comia. E assim, numa quantidade grande. E aí eu comecei a controlar isso, porque eu falei, o alimento não pode ser o meu senhor. E foi quando eu comecei a fazer mais jejum, mais oração. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo e a viver, caminhar com Cristo. Eu estou dizendo um exemplo da minha vida, mas hoje, amiga, eu quero que você pense na sua. O que hoje na sua vida é um vício? O que hoje na sua vida é algo que tem te atrapalhado? Eu quero que você reflita hoje sobre isso. E você comece a pensar, o que está sendo o meu Senhor? O que eu não consigo dizer não, que me aprisiona? Porque essa é a verdadeira prisão. Liberdade é você poder controlar a si mesmo. É você poder ir e vir com liberdade a ponto de falar, eu não preciso dessas coisas. Então, a verdadeira libertação, ela não está em filosofia, em autoajuda ou apenas na nossa força de vontade. A verdadeira liberdade plena, ela vem quando conhecemos a Cristo, que é a verdade viva. Então, conhecer a verdade viva é estar em comunhão com Ele. É fazer o que nós estamos fazendo aqui, é buscar essa intimidade com Ele para termos sabedoria. E é algo que assim, não dá para cansar de pedir. Toda oração nós devemos sempre fazer essa oração pedindo sabedoria, pedindo sabedoria. Hoje a minha oração para o Senhor foi pedindo sabedoria, discernimento, foi pedindo criatividade, porque eu tô aqui com vocês, eu tô desenhando projeto, eu tenho projeto montado, e aí existem situações que eu preciso me desenvolver melhor. Eu preciso me aparecer de uma forma mais clara, objetiva, por exemplo, nas redes sociais, para que as pessoas de fato entendam o que eu estou fazendo, porque eu preciso que esse propósito seja cumprido. E aí eu estou pedindo para o Senhor, pedindo, Senhor, me guia, me dê criatividade, me mostra como fazer, me traz as pessoas certas para virem para esse clube, porque o clube que eu desenhei, ele é baseado na fé e na feminilidade. Por quê? Nós precisamos resgatar isso. Quantas mulheres se perderam aceitando ser um pouco mais masculinas, assumindo posições que não são delas, mulheres que se perderam de Cristo, que não têm fé alguma, e sem a fé fica muito difícil passar por essa vida, porque daí você vai passando por um monte de situação e você nunca entende o que está acontecendo, e uma puxa a outra. Uma puxa a outra, uma coisa ruim acontece e outra vai puxando, vai indo, porque você não está exercendo fé da forma certa, você não está dedicando tempo com Deus, você não tem intimidade com Ele para pedir algo, você entende? Então nós temos a necessidade de sermos mulher que exerce fé, principalmente a mulher casada que tem um lar, a mulher que precisa proteger outras pessoas e não só a si mesma, mas sem a fé fica muito difícil. Entende? Então, a liberdade é essa. Estarmos conectada com os céus. Lembra que eu falei no começo do devocional que hoje eu estava orando com o Senhor e Ele foi falando comigo e eu comecei a chorar. Foi aquela coisa doida, eu não queria nem desligar a minha ligação, porque foi essa sensação que eu tive. Eu juro para vocês. Ainda eu falei assim, Senhor, eu vou precisar parar aqui, porque eu preciso começar o devocional. Mas eu estava ali orando com Ele em comunhão, em algo tão gostoso que parecia que eu estava numa ligação. E no meio da minha oração eu falei assim, eu queria tanto um abraço seu. E, e aí eu mesma me abracei ali e segurei, mas eu senti a presença dele. Eu senti o agir dele na minha vida. Às vezes, nós estamos vivendo tão no automático que a gente não consegue parar para senti-lo de verdade. Experimentem fazer isso. Ele está esperando só o seu chamado, o seu passo. Ele precisa que você faça essa ligação. Ele está disposto e só esperando para atender.
Peça e será dado. São tantas as coisas que o Senhor nos fala. Então, a aplicação prática do que nós estamos aprendendo aqui é: onde você tem vivido aprisionada? É a reflexão que eu deixo para vocês hoje. Quem está sendo seu Senhor? O que está te prendendo de viver em comunhão com Ele? Segundo ponto, que mentiras você tem acreditado sobre você mesma, sobre a sua identidade, o seu valor, o seu futuro. Hoje a minha oração para o Senhor, ela foi baseada nisso aqui. Porque às vezes nós sentimos medo, nós nos sentimos fracas, nós nos sentimos incapazes. E hoje a minha oração para Ele foi: Senhor, me dá capacidade. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me faz ser criativa, porque eu preciso entregar a mensagem que eu tenho para entregar, que vem do Senhor. Então hoje eu pedi para Ele, porque às vezes eu penso: será que eu estou fazendo da forma certa? E eu sei que a mensagem é certa. Eu sei que a ideia é certíssima. É algo que vem dos céus, que vai salvar mulheres, que vai salvar gerações. E aí eu preciso do Senhor para mais isso. Então eu tenho colocado tudo nas mãos dele, porque eu sei que é dele. Eu consagrei esse projeto para ele. E eu tô aqui, gente, vivendo porque eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque da mesma forma que eu fui curada de tantas dores, eu sei que outras mulheres podem ser curadas. Principalmente dentro dos seus lares. Muitas mulheres estão dentro dos seus lares ou caladas, ou estão vivendo, como eu disse, no masculino. Elas estão exercendo uma posição que não é delas. E nós precisamos viver com fé. Precisamos parar com esse medo. Porque, como eu disse ontem, que eu aprendi que o medo, ele é a ausência de fé. E quando nós temos fé, nós seguimos em frente. Então, amiga, hoje eu te convido para seguir em frente. Para tirar tudo aquilo que te aprisiona e fazer tudo aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse. Que você possa hoje viver os princípios dele. Porque a verdade, ela está na palavra. Essa é a verdade que nós precisamos saber. Então, você tem buscado de verdade conhecer a palavra? Eu a vida inteira conhecia Jesus, mas eu não vivia com ele. E de 1 ano e meio para cá que eu decidi mudar tudo isso, foi tão rápido assim. E hoje eu sinto que ele tá comigo em todas as coisas. Eu sinto que quando acontece algo, logo eu paro, reflito, converso com ele e as coisas vão acontecendo. Então que você possa experimentar isso hoje, amiga. Porque a única verdade que nos liberta é essa, que nos ilumina, que cura e que transforma. Quando eu comecei a escrever o projeto do Clube das Semeadoras, sabe quando você fica pensando assim, e se eu ficar falando muito de Deus, se eu ficar falando muito do Senhor, será que as mulheres não vão gostar? Será que eu vou afastar as pessoas? Mas foi o que eu pensei, por quê? Se foi o que mudou minha vida, se foi o primeiro passo que eu dei para dar certo, para tudo começar a fluir. E como eu poderia fazer qualquer coisa sem falar dele? Então, eu tive a certeza de como eu faria. E ele foi me guiando durante esses passos. Então hoje, amigas, eu sou imensamente grata porque o Senhor plantou algo em meu coração. E eu estou cumprindo, eu estou sendo obediente. E essa obediência, ela me traz essa comunhão com o Senhor. Ela me traz uma alegria. Eu gostaria que hoje você se colocasse ali na posição de ser uma mulher ensinável, de ser uma mulher que tem bons hábitos e que abandona aqueles velhos hábitos que te levam para o lugar que você já conhece. Comece a fazer algo diferente se você quer colher algo diferente na sua vida. As mesmas coisas vão te levar para os mesmos lugares. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu casamento. Se você continuar repetindo as mesmas coisas que você já conhece, os resultados serão os mesmos. Então que hoje a verdade te liberte, que hoje a verdade te guie, que Cristo viva em você. Amigas, a mensagem do dia foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sobe um coraçãozinho aí no comentário. Quem achou que foi um soco no estômago, dá um soquinho. E quem sentiu queimar aí no coração, eu quero que vocês coloquem um foguinho, porque essa mensagem chegou para você, ela fez sentido para você.
E para o pessoal do YouTube, comentem também, por favor. Compartilhem com os amigos, com as amigas, para quem precisar ouvir esta mensagem. Porque, como eu disse, eu convidei o Senhor para estar aqui. E eu acredito que Ele realmente está aqui conosco. E essa mensagem pode libertar muitas pessoas que estão presas, sem saber, que estão vivendo aprisionadas, achando que têm liberdade de escolher. Não, mas eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, lugares horríveis, eu bebo o que eu quero, que faz mal, eu consumo aquilo, eu consumo aquilo. Então, que possamos ter bons hábitos na nossa vida, que possamos enterrar aqueles ruins, que possamos viver a nossa nova versão, que é a versão que o Senhor tem para nós. É a versão que o Senhor sempre quis para nossa vida, mas que no meio do percurso nós nos perdemos, tá bom? Eu amo cada um de vocês. Sou feliz demais de estar aqui. Então, a partir de segunda, o nosso devocional será ao meio-dia em ponto, que é um horário maravilhoso. É o horário, inclusive, depois eu vou até dar uma explicação sobre isso. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso para vocês, que agora já passamos do horário. E eu vou explicar a importância do horário de meio-dia, da oração do meio-dia, que é bem bacana, tem um significado especial nos céus. Amigas, obrigada por hoje, amo vocês e até a próxima. Amanhã estou aqui, né? Amanhã às 8 horas da manhã estamos aqui, sábado, tá bom?